Calcule estes três limites. Como sempre, sugiro que você pause o vídeo e tente fazer. Vamos começar pelo primeiro. Limite de f de x mais g de x quando x tende para menos 2. Podemos calcular cada um dos dois limites, para f e para g, e depois somar os dois. Mas nós podemos encontrar um pequeno problema aqui. Quando x tende a menos 2, na função f de x, olhando aqui no gráfico, parece que quando vamos nos aproximando de menos 2 para o x pela esquerda, a função parece tender a 1. Mas, se x tende a 1 pela direita para f de x, parece que o valor da função tende a 3. Então, o limite de f de x quando x tende a menos 2 não existe. E o mesmo acontece para g. Quando x tende a menos 2 na função g, pela direita, o valor da função tende a 1. Mas, quando x tende a menos 2 pela esquerda, a função tende a 3. Então, o limite de g de x quando x tende a menos 2 não existe. Mas, calculando separadamente os limites pela esquerda e pela direita, podemos chegar a alguma conclusão. O limite com x tendendo a menos 2 pela esquerda do f de x mais g de x e o limite de f de g mais g de x quando x tende a menos 2 pela direita, vamos calcular aqui. Olhando para f, quando x tende a menos 2 pela esquerda, o f tende a 1. E o g de x, quando x tende a menos 2 pela esquerda, o valor do g tende a 3. Desta forma, este primeiro limite vale 1 mais 3, que é 4. Agora, esse limite, quando x tende a menos 2 pela direita, em f, nós vemos que quando x se aproxima de menos 2, o f tende a 3. E o g, quando x se aproxima a menos 2 pela direita, o g tende ao valor 1. Com isso, o limite que nós estávamos procurando de f de x mais g de x com x tendendo a menos 2 existe e vale 4. Agora, o outro exemplo, com o x tendendo a 1. Vamos fazer a mesma coisa que já fizemos. Olhando para f, quando x se aproxima de 1 pela esquerda ou pela direita, temos valores diferentes para os quais f tende. Então, esse limite não existe. Mas o limite para a soma pode existir, assim como aconteceu no item anterior. Então, vamos analisar o limite quando x tende a 1 pela esquerda do f de x mais g de x. Para f, quando x se aproxima de 1 pela esquerda, f tende a 2. Agora, na função g, quando x tende a 1 pela esquerda, g tende a 0. Então, o limite da soma, com x tendendo a 1 pela esquerda, vai ser 2. Agora, o limite, quando x tende a 1 pela direita, do f mais o g, vamos olhar para o f, quando x tende a 1 pela direita, o f tende a menos 1. Por outro lado, g, quando x tende a 1 pela direita, g tende a 0. Então, o limite da soma é a soma dos limites, aqui vai dar menos 1. Diferente do anterior, já que o limite pela esquerda e o limite pela direita são diferentes, esse limite do segundo exemplo não existe. E o último exemplo, o limite com x tendendo a 1 de f de x vezes g de x. Vamos fazer a mesma coisa e ver os limites laterais. Quando x tende a 1 pela esquerda, do f de x vezes g de x, para o f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, o f tende a 2. Em g, quando x tende a 1 pela esquerda, o g tende a 0. E 2 vezes 0 dá 0. O limite do produto é o produto dos limites. Agora, olhando o limite quando x tende a 1 pela direita, de f vezes g, para o f, quando x tende a 1 pela direita, o f tende a menos 1. Porém, para o g, quando x tende a 1 pela direita, o g tende a 0. E agora, menos 1 vezes 0 dá 0. Então, o limite com x tendendo a 1 pela esquerda ou pela direita é igual. Assim, o limite com x tendendo a 1 do f vezes g vale 0 e existe. Estes três foram bons exemplos para você verificar que, às vezes, o limite de um componente não existe, mas o limite do cálculo todo é possível de ser encontrado. Até o próximo vídeo!